Ainda no segundo ano de lançamento de Glory, aconteceu a primeira liga profissional competitiva, e com grande esforço e superação, Yeki e seu time se tornaram os primeiros campeões mundiais do game mais famoso da história. Fala galera, eu me chamo Juan, esse é o Cidade Z, e no vídeo de hoje falaremos do filme de The King's Avatar pela Glória, então vamos nessa! Em 2015, os eSports se tornaram o 78º esporte reconhecido pela China. Em julho daquele ano, foi realizada a primeira liga profissional de Glory. E entre os vários jogadores que desejavam levar a taça de campeão mundial para casa, estava o capitão Liu Liang, líder da equipe Estilo Real, uma das favoritas para ganhar o campeonato. Yeki estava no cyber com seu amigo Sumikyo quando ele falou que Liu Liang era incrível por ter acabado de ganhar um campeonato de Glory em outro país. Só que Ye não deu muita atenção para isso. Afinal, olha o inimigo contra quem ele estava lutando, simplesmente aquele que no futuro seria reconhecido como seu eterno rival. Depois que a luta terminou, os dois amigos discutiram sobre o sistema personalizado de armas do jogo. E Sumikyo disse que a sua arma, a Aniquilação do Mal, ainda não era, mas no futuro seria a mais poderosa do game. O rapaz perguntou a Ye se ele já tinha pensado em se tornar um dia um jogador profissional, mas nessa hora foram interrompidas pelo seu chefe, dono do Cyber, que arrumou tarefas para cada um. De manhã, quando voltaram para casa, a pequena Sumu Cheng estava saindo para a escola e disse a Mukil, seu irmão, que o café estava na mesa e se despediu. Enquanto comiam, mais uma vez o rapaz de cabelo claro disse seu sonho era levantar aquele troféu de campeão mundial de Glory. No entanto, Ye disse que para ser um profissional deve exigir uma rotina extrema de treinos. Ele também queria tocar no troféu com suas próprias mãos. Porém, ele não pode aparecer em público por conta dos pensamentos tradicionais de sua família. E ele lembrou dessa conversa que teve com seu amigo há muito tempo atrás, enquanto realizava sozinho uma corrida matinal. De volta ao cyber no trabalho, seu chefe acabou de ter um boss roubado, então pediu ajuda deles. Em cima de uma pedra, eles observaram a guilda Estilo Real lutar contra o boss. Ye, que foi definido como capitão do grupo, deu ordens para cada um. Eles aproveitaram o momento que o boss entrou em um estado de fúria e iniciaram a missão. Seus objetivos eram acabar com os inimigos para depois enfrentar o chefão. O mago do time de Ye bloqueou a rota de fuga dos jogadores adversários e eles foram mortos pelo boss raivoso. No outro lado, uma única jogadora impediu a fuga de vários plays e os derrotou facilmente. Ye disse para Mukil que derrotaria o líder inimigo ativando o espírito de batalha nível 7, mas para fazer isso ele precisa acertar 120 golpes, algo que com certeza é quase impossível de acontecer. E além disso, o cara não durou tanto assim. À tarde, depois da escola, Mukil levou Mucheng para passear no parque. Ye já estava lá esperando os dois, mas algum rico desceu de seu carro e caminhou até ele, mas especificamente o seu irmão gêmeo. O protagonista ficou um pouco chateado com a conversa que tiveram, mas seu irmão disse para seguir seu sonho, deixa que ele cuidava de seus pais e ainda lhe deu uma máscara para que ninguém reconhecesse no campeonato. Os dois irmãos Su assistiram toda a cena de longe, mas depois voltaram junto de Ye para casa. Eles jogavam Glory há 2 anos e com o lançamento da liga profissional queriam montar uma equipe e Mucheng sempre apoiou os dois. Dito isso, muitos dias se passaram. O primeiro campeonato nacional chinês deu início. Ye não estava participando, mas treinava seus combos incansavelmente. Seu amigo conseguiu finalizar a sua arma, que seria a mais forte, uma lança de prata. Tudo estava dando certo, porém o problema era que conseguir membros para a equipe já era difícil e ainda tinha que pagar para participar do camp. Mas seu chefe disse que isso não era um problema, ele pagaria por todos os gastos desde que eles treinassem para ser os melhores, e foi assim que surgiu o time que no futuro se tornou o tricampeão mundial, chamado de Excelente Era. Nos próximos dias, o tufão Churon atingiu a cidade trazendo fortes chuvas, e foi nessa mesma época que Sumukil fez o personagem que Sumu Cheng joga hoje como profissional no Glory. Bom, Ye reuniu aquele pessoal que ajudou ele a roubar o boss, e apesar de serem amigos, essa foi a primeira vez que se encontraram, e o cara com um avatar de garota, na verdade, era uma garota mesmo, coisa rara hoje em dia, hein? Mas chega de papo, hora de assinar o contrato. No entanto, Mukil notou que não havia trago seu RG e disse que ia em casa buscá-lo. Ye falou, peraí, tá chovendo muito, cara, mas o rapaz disse que logo estaria de volta. E assim ele partiu debaixo de uma forte chuva, chegou em casa e já estava voltando. No entanto, Ye achou que Mukil estava demorando demais e ligou para ele algumas vezes, mas ninguém atendeu. Acontece que nesse meio tempo a tempestade piorou, os ventos ficaram mais fortes, uma árvore caiu em cima de um carro que perdeu o controle e atropelou Mukil, que estava esperando na calçada para atravessar a rua. Ele foi levado para o hospital em grave estado, mas o rapaz não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Uma grande dor para seus companheiros, especialmente para aquele que foi acolhido por ele quando fugiu de casa, e talvez uma dor até maior para sua irmãzinha. Agora a equipe contava apenas com 5 jogadores, eles precisavam de um sexto para não serem desclassificados do campeonato.
Cheng, que foi buscar as coisas de seu irmão, disse ao time para não desistir. E do alto do prédio, Ye viu aquela pequena garota chorar no ombro da jogadora de seu time que se ofereceu para acompanhá-la até em casa. Depois disso, mais alguns dias se passaram. O pessoal ficou sabendo que Ye estava tirando o X1 contra um tal de Devorador das Trevas. E o resultado desse embate a gente já sabia, né? Perdeu, mano, assina esse contrato. No dia seguinte, quando Sumo Cheng acordou, ele já tinha voltado para casa, preparado o café e lavado até as roupas. Ele deu a ela a conta com a atiradora ruiva que seu irmão havia criado. E mais tarde, ainda naquele mesmo dia, a primeira etapa da liga profissional começou. A partida da noite é time Excelente Era versus Chuva Azul. E a primeira fase da batalha é um X1 entre 3 jogadores de cada equipe. E essa foi a primeira noite que o público ouviu falar de Yekio. O Excelente Era ganhou tanto nas batalhas individuais quanto nos 5 contra 5. Eles seguiram em frente e derrotaram um total de 4 times, conseguindo vários fãs pelo caminho. E o Capitão Folha de Outono é o número 1 do ranking global de Glory. Ele nunca perdeu um duelo durante Camp e sua verdadeira identidade permanece um mistério. Alguém que nunca revelou seu rosto para o público. E o pessoal do time dele estava intrigado, pensando em quais motivos ele tinha para agir assim. Quando Ye estava livre, ele sempre tirava um tempo para se encontrar com Cheng. Ele levou ela para comemorar mais uma vitória da equipe. O próximo time a enfrentar a equipe de Ye é estilo real do jogador Liu Liang, e para surpresa dele, aquele não era o Ye. A batalha entre os times estava intensa, restavam apenas 2 jogadores para cada lado, e como capitão, a responsabilidade de derrotar o líder inimigo era totalmente de Ye. Por isso ele avança, mas o Place esquiva e contra-ataca logo em seguida. Folha de Outono também conseguiu desviar, se escondeu atrás de uma pedra e novamente atacou Liu Liang, o pegando de surpresa. Ele ainda acertou um outro golpe, jogando seu oponente direto ao solo. No entanto, Ye foi atingido por um controlador de vida e também perdeu muito HP. Naquela noite, o novato, Devorador das Trevas, falhou em perceber a estratégia dos inimigos, e com a queda do Folha de Outono, o time Excelente Era perdeu pela primeira vez. Mais tarde, o time se reuniu e jogou na cara dele o que ele deveria ter feito para vencer a partida. E aí já viu, né? Foi um bate-boca pesado. Tua mãe pra lá, tua mãe pra cá. Bom, quando o rapaz saiu da sala, ele deu de cara com seu capitão, que disse para ele descansar e que o esperava amanhã no treino. No outro dia, o loiro disse para Ye que ele não queria mais participar do time. Ele só foi hoje até lá pois tinha assinado um contrato que encerrava no fim do camp. Mas como o time não tinha membros reservas, o Devorador viu o protagonista discutindo com o chefe sobre contratar outros jogadores para a equipe. E pensando que seria substituído, ficou com raiva dizendo que ele poderia procurar outro jogador à vontade, pois estava fora. E ele disse para o homem que esse loiro tem muito potencial e que não ia desistir dele por causa de um simples erro. Como era a noite do Ano Novo Chinês, o rapaz levou a pequena Su para passear e comprar algumas coisas. Mais tarde, os dois assistiram os fogos da virada. 6 meses haviam se passado desde o início do campeonato e finalmente ele chegaria ao fim. Estilo Real e Excelente Era se classificaram para a final. No entanto, o time de Ye ainda estava com um jogador a menos, mas ele nunca parou de falar com o tal de Devorador das Trevas, tanto que agora até treinavam juntos. O time Excelente Era lutou nas semifinais apenas com 5 jogadores, mas Ye disse que para a partida final ele já tinha um 6º integrante para o time. Curioso, o loiro perguntou quem era, e Ye disse: "Você. O time está esperando por você. O lugar é seu e de mais ninguém." E assim ele se despediu dizendo que ia esperar por ele amanhã para disputarem a partida, mas o loiro ainda não sabia se ia ou não aparecer. E no dia seguinte, muitos fãs de Glory se reuniram, lotaram a arena. Era quase hora do jogo, o Devorador ainda não apareceu. A rapaziada já estava depressiva pois iriam perder com toda certeza. Mas o capitão ressaltou que mesmo que ele não apareça, eles ainda podem vencer pois ele tem uma arma secreta. E assim a última partida do campeonato teve início. Os jogadores já estavam em suas respectivas zonas de combate e entraram no servidor. A pequena Sumo Cheng estava em casa, sozinha na deprê, chorando enquanto lembrava dos momentos felizes com seu irmão. Ela colocou o cartão do jogo no aparelho e logou pela primeira vez na conta que Mukio havia feito para ela, se emocionando com a frase inicial dita pela personagem programada pelo garoto. "Você, por acaso, estava pensando em mim? Saiba que eu sempre estarei com você." Ela deixou seus estudos para depois e trancou a casa e saiu. O time já havia se enfrentado nas batalhas individuais e agora tudo que restava era a fase final, 5 contra 5, com a rotatividade do membro enfermeiro. Quando perguntado qual era a arma secreta para ganhar a partida, Ye simplesmente meteu o louco e disse que era o esforço conjunto de todos, onde cada um cobre o ponto fraco do outro.
Não desistam, vamos nessa que podemos ganhar e vamos ganhar. E assim os dois times voltaram do intervalo, e o mapa do embate foi feito exclusivamente para essa partida. Usando a tática do elevador vazio, sempre funciona, Folha de Outono foi até o segundo andar onde Estilo Real estava e sozinho iniciou seu ataque, enfrentando todos os membros do time adversário enquanto seu time apenas assistia lá do primeiro andar. Na verdade, segundo o narrador e o comentarista, EA estava no X1 com 4 jogadores e a sua estratégia era fazer eles gastarem poderes enquanto destruíam o cenário. Liu Liang avançou pelas costas de Folha de Outono, mas errou seu ataque. E Ye deu comando para o mago destruir os pilares de sustentação da área acima. O capitão inimigo caiu com os escombros e ficou preso no primeiro andar junto com o time Excelente Era. E finalmente o Garoto das Trevas resolveu aparecer. Enquanto isso, Ye também havia ficado preso com os membros do time inimigo no andar de cima. No primeiro piso, o Devorador das Trevas impediu o avanço do capitão Liu, e isso fez com que ele fosse pego pelo laço da Mulher Maravilha. E juntos avançaram em direção ao jogador, porém o quinto play do Estilo Real, que permaneceu escondido até agora, lançou um ataque em área, reduzindo a vida de todos os jogadores do Excelente Era que foram pegos. Com isso, o plano elaborado por Ye falhou. Seus amigos agora viraram a caça. O subcapitão percebeu que seu líder estava agindo estranho. Ele parecia nervoso, mas ao mesmo tempo concentrado. A velocidade de seus dedos estava perto de 500 ações por minuto. Seu combo ultrapassava a marca de 80 hits. Todo o time de Ye estava sendo humilhado apenas pelo capitão do Estilo Real, e percebendo que a estratégia deles falhou há muito tempo, o time chamou pelo capitão esperando uma resposta para essa situação, mas ele simplesmente ficou calado, não disse nada. Liu Liang se deu conta que Folha de Outono estava tentando ativar a técnica Espírito de Batalha, porém ninguém nunca fez isso em uma batalha real. Mas, e se ele conseguir? Parar o combo do protagonista Ye virou prioridade máxima. Aqueles que tentaram sofreram vários ataques, e para um deles foi fim de jogo. O atirador inimigo pegou sua enfermeira e na fuga incendiou o segundo andar, deixando Ye preso nas chamas, quebrando seu combo. Por um momento, todos do Era Excelente ficaram sem reação. Ye pensou se as coisas seriam diferentes se seu amigo tivesse conseguido se registrar naquele dia. E com lágrimas nos olhos, ele conseguiu escapar, tirou a sua máscara e jurou pelo seu amigo falecido que seria o campeão. Seu irmão gêmeo, que comprou todo o serviço de transmissão, disse para ninguém mostrar o seu rosto. Para escapar das chamas, Folha de Outono perdeu muito HP, mas ele continuou caçando os membros do Estilo Real. No entanto, a situação para o time Era Excelente estava muito complicada. Sumu Cheng chegou ao local e subiu na cadeira, gritando para o time não desistir. E apesar do barulho em volta, Ye reconheceu aquela voz, e agora a torcida deles também estava animada. O Devorador das Trevas conseguiu derrotar um oponente, e Ye, que havia reiniciado seu combo, já estava no hit 117. A jogadora feminina estava numa trocação frenética de golpes de artes marciais com outro play, até que ele a imobilizou e ela se explodiu com o adversário. Ye ainda estava correndo atrás da enfermeira inimiga. O capitão Liu Liang tentou salvá-la, mas na fuga ela tomou o hit 119. E usando o ataque do companheiro como plataforma, Ye conseguiu caminhar pelos céus. Seu atirador se sacrificou, empurrando para que ele fosse ainda mais alto e fugisse das chamas. O enfermeiro fez seu último ato, restaurando o HP perdido de Ye, e em seguida também caiu no fogo. O objetivo de Ye era destruir aquela ponte e derrubar seus inimigos naquele inferno logo abaixo. No entanto, o subcapitão do Estilo Real também se sacrificou para que Liu Liang permanecesse vivo. Mas com o golpe anterior, Folha de Outono chegou nos 120 hits e ativou o Espírito de Batalha nível 7. Agora era Capitão versus Capitão, Ye versus Liu Liang. Folha de Outono foi o primeiro a avançar, o inimigo respondeu igual. O som de metal colidindo reverberou pelo local. Ye conseguiu derrubar o oponente, mas com auxílio de sua foice ele voltou para a ponte. Os dois continuam atacando ao mesmo tempo que se defendem. Por um momento, Ye desarmou o cara, mas ele segurou a lança do protagonista, prendeu na coluna e pisou em cima dela e pulou na direção de sua foice. De igual para igual, essa era uma batalha equilibrada para os dois. Qualquer um deles poderia ser o campeão daquela noite. A batalha deu uma leve pausa, até que Folha de Outono avança, quebrando a defesa do oponente com alguns chutes, o manda voando para longe. Ele vai atrás, mas é interrompido por uma sequência de cortes voadores. Liu Liang aproveita a queda do oponente para eletrificar a sua lança e desferir um golpe. A descarga elétrica faz Ye soltar sua arma, no entanto ele derruba o oponente, mas logo se levanta para não ter sua perna cortada. Os dois acertaram seus ataques um no outro ao mesmo tempo, deixando seus HPs extremamente baixos. O primeiro que acertasse apenas mais um golpe seria o vencedor do torneio profissional, e com isso o público se calou. Liu Liang usa sua última mana para aumentar o alcance da sua foice e em seguida ataca. Ye responde invocando algumas raízes que imobilizam o inimigo e logo seguido finaliza. Essa era uma habilidade simples que Han já conhecia por ter lutado diversas vezes contra Ye.
Mas foi essa habilidade comum que não gasta quase nada de mana que levou o time Excelente Era a ser os primeiros campeões mundiais da Liga Profissional de Glory. O estádio foi a loucura, a torcida gritou demais e eles ergueram o troféu de campeão. No outro dia, Ia simplesmente acordou como se fosse mais um dia normal, e após escovar os dentes fez aquilo que mais sabe fazer, jogar Glory. Rapaziada, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal, espero que você tenha gostado. E antes de ir, quero mandar um abraço por FoxBR e Pablo Aragão, os membros do canal Cidadãos VIPs do Cidade Z. E se você quer se tornar um cidadão VIP e contribuir com a evolução aqui do canal, é muito simples, pessoal. Só assinar aí o membro, custa apenas R$ 2,99 por mês, mas isso já faz uma grande diferença para me ajudar no final. Eu vou ficando por aqui, eu sou Juan Aragão, como vocês já sabem, esse é o Cidade Z, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, fui! Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when